Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, falando direto de Brasília. Orengo, nós trouxemos no início do jornal aqui algumas decisões tomadas pela Câmara dos Deputados aí em Brasília, deputados decidindo blindar ou manter mandato de seus colegas. Esse seria um recado ao Supremo Tribunal Federal, a preservação de mandatos de parlamentares? Bom dia para você. Muito bom dia, Carla. Bom dia a todos. Uma clara reação, viu, Carla? Realmente um recado ao Supremo Tribunal Federal, até porque, além de Carla Zambelli, e também do Glauber Braga, que tem um outro cenário aí, porque não foi condenado, mas é um recado para o Supremo Tribunal Federal, porque tem dois mandatos ainda em análise, que é de Eduardo Bolsonaro e também ainda de Alexandre Ramagem. E por que esse recado? Porque o Supremo Tribunal Federal determina a perda de mandato quando condena a parlamentar, Carla Zambelli, assim como Ramagem e também Eduardo Bolsonaro. Só que já há um precedente que não é da atual legislatura, que a palavra final é do parlamento. Então não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por esse precedente, tirar o mandato dos parlamentares. E aí, os deputados, é claro, naquele espírito de corpo muito conhecido do Congresso Nacional, corporativismo, isso pesa muito e cala muito fundo, e a Câmara dos Deputados reage e mantém o mandato de Carla Zambelli, já indicando o que vai acontecer justamente com Eduardo Bolsonaro e também com Alexandre Ramagem. E aí tem uma jogada, Carla, que é a seguinte: todos os deputados, eles têm que seguir um regramento lá, que é um artigo que prevê que não podem faltar um terço das sessões deliberativas. E os parlamentares que estão fora do Brasil, é o caso dos três, eles não conseguem participar de sessões de votação, aquelas sessões, mesmo sessões remotas, né? Carla Zambelli está detida, e os outros dois deputados não participam lá das votações. O caso de Eduardo Bolsonaro é um exemplo disso, né? Então, na semana que vem, ele vai ser levado para análise, ele tem as faltas necessárias lá para perda de mandato, só que aí é uma perda de mandato por decisão administrativa, por processo administrativo, e isso não impõe a ilegibilidade. Está aí a grande diferença, né? Se o parlamento caça o mandato num processo lá, torna o parlamentar inelegível. Agora, se é por faltas, o parlamentar pode se candidatar nas próximas eleições. Então, esse deve ser o caminho seguido aqui pela Câmara dos Deputados. O caso do deputado Glauber Braga, que acabou sendo salvo ali na última, aos 45 do segundo tempo, até numa estratégia e numa articulação do governo, ligando para parlamentares, né, também acaba pesando, porque houve uma avaliação interna que era o seguinte: olha, a gente vai salvar o mandato de Zambelli, mas também salva de alguma forma de Glauber Braga, que tomou uma suspensão de 6 meses pelo ato lá de agressão ao integrante do MBL. Ele fez lá a defesa dele, dizendo que estava defendendo a honra da mãe. Agora, Carlos, a gente tem que lembrar o seguinte: o Congresso Nacional já teve uma bancada que era a chamada bancada da Papuda. Era uma bancada de 3 parlamentares presos, né? E aí tinha aquele caso de parlamentares, era o Celso Chacó, também o João Rodrigues, que dormiam no presídio e votavam durante o dia, né? Então eles faziam isso, despachavam lá de manhã e de tarde no Congresso, depois voltavam para dormir no presídio para cumprir pena. Então não surpreende, né? Se o Congresso já teve gente presa, cumprindo lá regime semiaberto e continuando com as funções legislativas, não surpreende que vai manter mandato de outros parlamentares condenados. Ainda mais no momento que os parlamentares querem dar respostas ao Supremo Tribunal Federal, querem firmar a autonomia do Congresso, né? Então, esse deve ser o caminho aí na próxima semana, com os outros dois deputados que vão passar por análise de perda de mandato. E no momento, né, Orengo, em que fica até difícil para a imprensa fazer questionamentos com relação a essas decisões, a gente trouxe aqui a retirada à força de profissionais da imprensa, depois daquela situação envolvendo o Glauber Braga. Aí ontem havia a possibilidade de encontro do presidente da Câmara dos Deputados, do Hugo Mota, com jornalistas que foram agredidos naquele episódio. No entanto, o Hugo Mota cancelou, né, essa audiência com os jornalistas agredidos na Câmara. Estamos esperando ainda por respostas, mas por enquanto nada, né, Orengo? Não, por enquanto nada. Ontem realmente a sessão ela foi aberta, né, pelo menos ali para a cobertura da imprensa, mas teve as galerias fechadas, né? Então
tinha lá uma mobilização de apoiadores do deputado Glauber Braga, e aqueles apoiadores não conseguiram entrar, né? A gente já viu isso em outras oportunidades, né, de restrição lá da presença do público em sessões mais quentes, com confusões. Agora, realmente, restrição ao trabalho, a entrada de imprensa no plenário é algo sem precedentes, né? Naquele momento do protesto, né? Antes da votação, um dia antes, né? Quando o plenário foi fechado, né? O plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, ele tem lá um simbolismo, né? Que é o simbolismo da abertura, né? Então, o povo sempre participando, sempre acompanhando, e, claro, a imprensa levando a informação ao público, né? Então, o que se espera é que se tenha uma resposta em relação a isso. Há aqui respostas da presidência da Câmara de que o regimento foi seguido. Agora, não pode se fechar, é um espaço público, um espaço democrático para a cobertura da imprensa, obviamente. De jeito nenhum. Orengo, bom trabalho para você. Até mais. Bom trabalho, até mais.